Olá, galera! Na aula de hoje a gente vai olhar um assunto extremamente interessante, muito importante na matemática, tanto propriamente na parte de aritmética, tanto que a gente usa na parte de equações, na geometria. É um uso muito amplo, né? Extremamente importante que às vezes eu tenho alguns alunos que no terceiro ano têm uma certa dificuldade em resolver alguns problemas envolvendo frações. Tá? Um assunto que é relativamente elementar, mas que por algumas confusões que as pessoas fazem, acabam errando até mesmo na hora de somar duas frações. Tá? Então, quando a gente começa a estudar frações, geralmente o professor de matemática, geralmente ele faz uma associação entre frações e uma barrinha de chocolate ou uma fatia de uma pizza, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui a nossa aula de hoje, vou colocar aqui o nosso título, tá? Que é de frações. E o intuito dessas aulas aqui é a gente fazer as operações básicas envolvendo frações, tá? Vamos fazer primeiro o seguinte, uma representação aqui de um círculo, tá? Onde esse círculo aqui a gente vai ter uma ideia aí, pelo menos no nosso cotidiano, que seria uma pizza, certo? E a gente vai dividir essa pizza aqui da seguinte forma. Vamos supor que esteja dividida aqui em três partes iguais, tá certo? Tá? Só uma representação. Embora que visualmente eu perceba assim, isso aqui tá um pouquinho maior do que esse, mas não, aqui é pelo menos para a gente ter uma ideia entre relacionar uma figura com aquela representação de fração, tá? Então, estamos supondo aqui que a gente tem uma pizza dividida em três partes iguais. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos selecionar, vou lá na pizzaria, né? E vamos supor, não, eu vou comer um pedacinho dessa pizza aqui, tá? Então, eu tenho como representar isso aqui numa ideia matemática que é uma fração. E olha como é bem intuitivo. Eu vou representar essa partezinha pintada da seguinte forma: entre uma fração, onde eu estou colocando essa barrinha, na parte de baixo eu estou colocando 3, e obviamente quando eu olho para a figura, eu posso associar esse 3 com a pizza que foi dividida em quantas partes? Em 3. E eu vou colocar o número 1, que é justamente essa área em destaque. Tá? Então, essa representação aqui, essa associação é a mesma dessa, mesma parte gráfica, tá? Então isso aqui fica até mais fácil da gente entender a ideia de fração. Existem alguns nomes específicos para as frações, para os termos das frações, onde esse número aqui de cima, esse número 1, por exemplo, eu vou chamá-lo de numerador, e o de baixo de denominador. Ok? Bom, com base nisso aí de numerador e denominador, a gente vai fazer algumas operações, né, envolvendo frações, tá? Eu tenho assim, na verdade eu tenho como fazer as 4 operações, que é a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Vamos ver aqui um primeiro exemplo, onde eu tenho o seguinte: eu tenho um terço e vou somar com. Pronto, vou somar também com um terço. Alguns alunos costumam errar e fazer o seguinte: sem entender aquela questão lá da representação de uma figura, o que é que eles fazem? Eles somam na parte de cima e na parte de baixo. Isso aqui está errado, galera. O que é que isso aí representa? Isso aqui está errado.
Nem adianta, tá? Vamos fazer assim, antes de propriamente a gente resolver isso aí, a gente vai voltar lá para aquela representação que a gente fez agora há pouco lá da pizza. E a gente vai, ó, fazer o seguinte. A gente vai novamente aqui dividir em 3 partes iguais, tá? E o que é esse 1/3? Esse 1/3 é o seguinte: eu dividi a pizza em 3 partes iguais e eu estou selecionando uma parte. Vamos supor que eu selecione esse pedacinho aqui, tá? Eu não vou pintar tudo nem bonitinho não, tá? Mas é só pra gente ter uma ideia aqui, tá certo? Estou selecionando isso aqui tudinho, tá? Vou imaginar que tá tudo pintado de bonitinho. E eu estou somando com outro 1/3. Então eu estou selecionando mais outra parte aqui também, que é outro pedacinho da pizza. A essa operação que a gente está fazendo aqui, a gente está efetuando uma adição. Então eu estou somando 2 pedaços aí da pizza. Que se eu observar aí, ó, em termos de figura, eu tenho quantas partes pintadas? Eu tenho, quando eu estiver somando, e também isso também vai valer para subtração, tá? Tanto vale duas frações com o mesmo denominador, eu vou repetir o denominador e vou fazer a operação que é indicada aqui. Nessa aqui eu tenho que somar. Então somando 1 mais 1, 2. E o de baixo eu só faço repetir. Tá ok? Tá? É interessante nesse começo a gente associar isso aqui, porque de fato a gente está vendo como é a soma de duas frações de mesmo denominador. Né? Porque a gente fica, né? É natural que a gente pense que a gente vai somar o de cima e vai somar o de baixo, mas não. A ideia aqui é que eu estou somando duas partes pintadas, onde a pizza foi dividida na mesma quantidade, no caso aqui 3. Então isso aqui tanto vai valer para adição quanto para subtração, desde que os denominadores sejam o mesmo, tá? Então vou colocar aqui um outro exemplo, por exemplo, aqui ó, 5, vou colocar 5 quartos menos, vou colocar aqui, sabe o que? Não, vou colocar 2 quartos. Então, tanto na soma quanto na subtração, se eu tenho o mesmo denominador, eu vou repetir o denominador e vou fazer aqui a operação, tá? No caso, 5 menos 2 vai dar o que? Vai dar 3, tá? Bem, deixa eu só retornar aqui nesse exemplo, tá? Eu tenho 2 sobre 3. Eu não consigo uma divisão exata de 2 por 3. Eu até consigo dividir dando aquele número decimal que geralmente a gente chama de número quebrado. Mas ali não interessa muito, tá? São poucos problemas que exigem que a gente faça a divisão. Na grande maioria, a gente vai deixar como uma fração se não der para dividir. No máximo, a gente pode simplificar uma fração, tá? Que aqui no caso não dá para simplificar. Daqui a pouco eu vou abordar com vocês como é que faz a simplificação, tá? E aqui também eu não consigo simplificar, certo? Só adiantando um pouquinho, tá? Simplificar é o seguinte, é você dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, tá? Eu não tenho um número que dê para dividir em cima e baixo ao mesmo tempo, nem na primeira situação, nem na segunda, tá? Vamos aqui no próximo exemplo aqui, antes de passar para as outras operações,
a gente vai ver como é que a gente pode, vamos dizer aqui que a gente tenha 12 sobre 20. Você fez o cálculo todo, ou foi uma potência, ou foi uma soma, o que for. Tá? No final você vai encontrar isso aqui como resposta. Galera, sinto muito, mas se for uma questão lá de marcar, for uma questão objetiva, não vai ter essa alternativa. Tá? Não dá para dividir 12 por 20, não é a divisão exata, não dá, mas existe uma padronização que é o seguinte: não dá para dividir, tudo bem, mas dá para simplificar. Eu consigo um número que dê para dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo. Aqui, ó, se você observar, em cima e embaixo são números pares, não é? Então eu posso fazer o seguinte: eu posso dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo pelo número 2. Tá? Que vai dar o que aqui? 12 dividido por 2 vai dar o que? Vai dar 6. 20 dividido por 2 vai dar 10. Bem, eu ainda consigo simplificar? Consigo. Sabe por quê? Porque nesse caso aqui eu tenho dois números pares. Então, se é par, eu ainda consigo dividir novamente por 2 em cima e embaixo. Que no caso aqui vai ser o que? Vai dar 3. 6 por 2 dá 3. 10 por 2 dá o que? Vai dar 5. Tá ok? Vamos ver aqui mais um outro exemplo. Vamos supor que a gente tenha 15 sobre 27. Olha, não dá para dividir, não é uma divisão exata de 15 por 27, mas eu posso aí simplificar, dividir em cima e embaixo por 3. Eu divido por 3, em cima e embaixo. Vai dar aqui 15 por 3 dá 5. 27 por 3 dá 9. Ok? Então, sempre que você tiver a oportunidade de simplificar, simplifique. Tá? Porque em um padrão de uma questão aí de vestibular, de Enem, sempre vai estar nesse formato. Sempre no formato onde não se dá para dividir mais, não dá para simplificar mais. Isso aqui a gente chama de fração irredutível, ok? Bem, galera, a gente viu aqui dois exemplos, tanto de uma soma quanto de uma subtração de duas frações, onde tem o mesmo denominador, né? E algo que é bem natural é o seguinte: e se for diferente, professor? O que é que a gente vai fazer? Né? Olha, se for diferente, eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Que ela é bem tranquila, assim, porque você pode fazer de várias formas, tá? Você pode trabalhar com MMC, você pode trabalhar com frações equivalentes. Frações equivalentes são essas daqui, ó. Essa fração, ela é equivalente a essa. Quer dizer, são duas frações, embora aparentemente aqui diferentes, 12 sobre 20 e 3 sobre 5, elas são iguais. Tá? Uma equivale à outra, só é escrita de forma diferente. A gente vai para um caso que eu acho que é o mais simples. Tá? Eu vou evitar de falar de outras formas, porque eu acho que se você tiver, vamos supor, isso aqui só vale para soma e para subtração, tá? Uma soma, por exemplo, eu vou colocar aqui 3 sobre 7 mais 5 sobre 4, por exemplo. E agora? E agora que não dá para somar, né? Porque a gente aprendeu a somar duas frações ou a subtraí-las se tiver o mesmo denominador, mas aí é diferente, galera. Olha,
Mas quando acontecer isso, a gente vai usar um método que eu acredito que é o mais simples, que a gente vai dizer que é o método da borboleta. Veja só, vamos fazer o seguinte: vamos multiplicar aqui como se fosse em cruz mesmo, tá? Ó. Multiplica o 3 com o 4, multiplicando nesse sentido aqui primeiro, tá? Ó. 3 vezes 4 dá quanto? Dá 12. Então vai ficar assim, ó, vai ser uma fração onde o primeiro número é 12. Aí agora tu vai multiplicar no outro sentido, na outra diagonal. 5 vezes 7 vai dar o quê? Vai dar 35. Como a operação aqui é de soma, tu vai colocar assim, ó, mais 35, tá? Só retornando aqui. A gente vai usar esse método da borboleta quando a gente estiver somando ou quando estiver subtraindo duas frações, onde os denominadores forem diferentes. Então eu multiplico aqui em cruz, primeiro nesse sentido, 3 vezes 4 dá 12. 7 vezes 5 dá 35. Ah, professor, eu poderia primeiro começar com essa multiplicação, depois com essa? Na soma não tem problema. O que pode acontecer de problema é na subtração. Por isso que eu oriento a vocês sempre começar com essa primeira multiplicação aqui, tá certo? Porque quando for na subtração, se você inverte, você tem que tomar alguns cuidados que às vezes, por falta de atenção, a gente pode acabar errando. Mas comece dessa forma que eu estou orientando, tá? E aqui na parte de baixo, o que é que vai ficar? Bem simples, galera, ó. Tu vai multiplicar os denominadores. 7 vezes 4 vai dar 28. Tá? A galera brinca, diz que isso aqui é o método da borboleta, porque você tem aqui uma borboletazinha, tá? Então isso é só mesmo para facilitar aqui o aprendizado, tá certo? Então a gente vai continuar agora aqui. Vai ser o seguinte: a gente vai somar essa parte de cima. Vai dar quanto? Vai dar 12 mais 35 dá 47, dividido por 28. Bem, chegou nessa parte aí, você vai fazer duas perguntas. A primeira é: dá para dividir 47 por 28? Não, não dá. Dá para simplificar? Nesse caso aí não dá, galera. Porque aqui embaixo, no denominador, até consigo dividir por 4, mas em cima não. Tem que ser o mesmo número em cima e embaixo, certo? Desse jeito aí, não dá mais para fazer nada, tá ok? Pode ser que em algum caso assim de 100 problemas que eu já vi, 96, 97 deixa como uma fração. Tá? Uns 4 ou 3 que eles ainda pedem um pouquinho mais, que é para que você faça a divisão, faça uma aproximação, mas por enquanto não se preocupe que a ideia agora não é essa, tá? É a gente pelo menos ter as frações e saber operar, tá? No caso aqui, quando eu tiver denominadores diferentes, tá ok? Tá. Esse aí foi o nosso primeiro exemplo. A gente vai agora para um segundo, tá ok? Então nós vamos fazer o seguinte aqui. Vamos aqui para como fosse a letra B, né? Lá a gente considera que é a letra A, letra B. Se eu tiver assim, ó, 5 mais 1/4. Eita, professor, o senhor explicou agora há pouco frações. Agora o senhor está colocando uma fração e um número aqui. Como é que a gente vai fazer isso aí? Galera, não vá cair na besteira de isso aqui vai dar soma em cima, dá 6 sobre 4. Não. Você vai levar para o que a gente acabou de explicar, que é a soma de frações. Então, aqui eu estou vendo uma fração. Aqui eu não vejo fração. Mas quando eu tenho um número dessa forma,
Para eu enxergar como uma fração, bem simples. Eu vou colocar o número 1 aqui embaixo, tá? Tá bom? Sempre que eu tiver um número sem um denominador, sem essa parte de baixo, eu vou colocar 1, ok? Então, vamos lá resolver. Soma de duas frações, né? Ó, de denominadores diferentes. A gente vai aplicar o que? O método da borboleta. 5 vezes 4 vai dar 20. Tem que somar, né? Mais 1 vezes 1 dá o que? Dá 1. E na parte de baixo vai ser o que? 1 vezes 4 dá 4. Somando isso aí vai dar 21 sobre 4. Não dá para dividir, não é uma divisão exata, nem para simplificar, então deixa desse jeito, tá? Ah, professor, eu sei fazer isso aí por MMC. Não tem problema de jeito nenhum. Pode fazer tranquilo. Tá? Eu tô colocando isso aqui como uma sugestão que eu acho que é uma coisa mais prática. Que você não tem que fatorar, tá? Mas isso aí fica ao critério de vocês, tá bom? E vamos ver aqui mais um último exemplo, tá? Como é que a gente vai fazer aqui? Se a gente não, a gente vai ter aqui 7 quartos menos 5 sextos. Ó, subtração. Denominadores diferentes. Opa, já vou lembrar lá de quê? Método da borboleta. Então, como eu falei para vocês, é interessante que vocês comecem a multiplicar primeiro nesse sentido. Tá? Então fica aqui, ó. 7 vezes 6 dá o quê? Dá 42. Menos, né, que é uma subtração. 4 vezes 5 dá 20. E na parte de baixo tu vai multiplicar. 4 vezes 6 vai dar o quê? Vai dar 24. Fazendo essa subtração na parte de cima aí, ó. 42 menos 20 vai dar o quê? Vai dar 22 sobre 24. Opa, professor, não dá pra dividir. Opa, mas dá pra simplificar. Porque os dois números são pares. Então tu pode dividir em cima por 2 e embaixo também por 2. Quando tu faz isso, 22 por 2 dá 11, 24 por 2 dá 12. Então isso aqui é o resultado dessa subtração aí, tá? Não dá mais para dividir, ou no caso não dá para simplificar, muito menos dividir. Então deixa dessa forma, tá, galera? Espero que essa primeira parte, tá? Dessas duas primeiras operações, que é soma e subtração, tenha ficado claro para vocês, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.